Fala, meus amigos! Tudo bem com vocês? É um prazer reencontrá-los aqui, muito bom poder estar aqui junto com vocês. Espero que estejam gostando aí da nossa trilha de conteúdos, das coisas que estamos aprendendo, muito bacana, muito divertida. E é isso aí. Hoje eu acho que talvez eu tenha falado no último vídeo, né, que ia ser o último conteúdo sobre quem é que toma suas decisões sobre livre-arbítrio, etc. e etc. Mas eu acabei de terminar de ler o livro do Sapolsky e ele traz algumas reflexões que eu gostaria de trazer para finalizar. E também assisti um vídeo que ele postou sobre esse livro também, explicando algumas coisas. E eu gostaria muito de comentar, e eu juro que a gente não fala mais sobre isso, pelo menos por enquanto. E hoje, surpresa, momentos de tensão. Sobre a caneca épica que eu tenho aqui, não sei se dá pra enxergar. Se liga nisso. Olha que coisa linda. Tá focando, né? Esse Olaf de Papai Noel, que é a gorra, não sei se dá pra enxergar, ela é um PNG muito mal montado, coisa mais feia que existe. Mas ela é muito descolada, sabe? Ela tem uma aura dentro dela. E hoje tomando um cafezinho aqui, com essa xícara incrível, beleza? Então hoje vamos lá, né? Acho que a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro, né, dos últimos vídeos ali, primeira coisa que não é pra gente ficar vivendo o tempo inteiro pensando sobre isso, sobre quem é que toma nossas decisões e se a gente realmente de fato tem uma parcela grande sobre as decisões que a gente toma. E mais pra frente eu vou comentar um pouquinho sobre isso. E também aquela coisa ali que eu comentei, né, no final do último vídeo ali, que, cara, se uma pessoa ela não é, digamos assim, ela cometeu os erros e coisas erradas, é, mesmo não tendo assim esse 100% de controle, não quer dizer que ela fez uma coisa certa, né? Ela fez uma coisa errada e tem que ser punida de uma forma ou de outra ali, como a gente tinha comentado no último vídeo, é uma sugestão bacana, né? Não é o que acontece, mas só pra não dizer que a gente tá passando pano, né, para quem faz besteira e até coisas boas também, né? A pessoa não tem 100% o mérito sobre isso, mas continua sendo uma coisa boa e a pessoa tem que ser recompensada. Beleza? Vou deixar isso claro. E no vídeo que ele comentou, eu resumi para vocês aqui pra gente não se alongar muito, beleza? Mas ele fala que as decisões que a gente toma, ela já está predisposta desde o lugar onde é que a gente nasce, né? Se a gente nasce em um lugar com mortalidade infantil alta, com criminalidade alta, nossas decisões elas meio que já vão tomar um caminho e um rumo específico para decisões ruins, sabe? Então, ou enfim, para ter consequências que não dependem das ações da pessoa, mas sim do lugar onde é que ela vive e nasce, no caso, né, principalmente. Outra coisa que ele comenta são sobre problemas na formação, problemas que são passados geneticamente, né? Ou seja, algumas pessoas elas já vão nascer com uma propensão muito grande para, sei lá, diabetes ou alguma outra doença, até uma doença que, sei lá, Alzheimer, esquizofrenia, que tem, de certa forma tem, assim, uma influência muito grande dos genes, né? Então, ele fala que se você já nasce com predisposições, você já está meio que encaminhado, claro que tudo que vai acontecer durante a sua vida vai ter essa finalidade, mas que você já nasce, de certa forma, assim, com o pé, né, dentro desse problema, né? Outra coisa que ele comenta é a questão de infância, né? E aqui é uma coisa bem completa, né? A maneira com que você é criado, é, dentro da cultura que você tá, né? Dependendo disso, você já tá predisposto a passar por algumas coisas que talvez outras pessoas, de outras crianças de outras culturas não passassem, né? Depende do lugar onde é que você vive, da sua família que você nasceu. A gente até entende assim um pouco quando a gente começa a estudar, principalmente nos períodos de desenvolvimento,
E isso também quer dizer muito com a cultura do lugar que a gente é criado, beleza? O que isso quer dizer? É que, por exemplo, no Oriente, existe uma cultura muito mais coletivista, né? E a gente vai conversar um pouco mais pra frente das aulas sobre isso. Mas, enfim, a mãe tá sempre mais perto da criança, o tempo de resposta da mãe sempre é menor, praticamente eles vivem colado, vivem com um toque. É, então, quando a criança crescer, vai ser diferente, por exemplo, daqui do Ocidente, né? Que já é um pouco mais demorada essa resposta quando a criança chora, né? A gente tem aquela cultura do carrinho de bebê, ou seja, não é mais o tempo inteiro interação com o filho e com a mãe, ou seja, é uma cultura mais individualista e isso se reflete muito, né? De como a sociedade se forma dependendo da cultura, né? Que ela apresenta. E tem também toda a questão epigenética sobre como é que a mãe trata o filho, se a mãe tá sempre predisposta para o filho, tipo, por exemplo, se a mãe tem esse contato, né, contato físico com o filho, isso vai gerar uma série de cascatas de respostas genéticas que são diferentes de crianças que não têm, sabe? Então, alguns genes vão se ativar diferente de uma criança para outra, de uma cultura para outra diferente, né? Então, pô, desde quando a gente é criança, desde do nosso período antes da gente nascer, até o nosso período que a gente é apenas um bebê, até pro período que a gente vira uma criança. Ou seja, só nessa pequena etapa já tem milhares de contingências e de coisas que já nos fazem ser predispostos para alguma coisa ou para outra, sabe? Então, por isso que eu sempre falo, né, como a psicologia é muito importante esses primeiros anos, né? Porque principalmente por causa disso, sabe? Essas características vão ser tomadas muito cedo, né? Então, pra gente entender como é que funciona, né? E um pouco da ideia do autor, mais ou menos por aí. É um pouco disso que eu já falei sobre os estímulos, né? E os estímulos, como eles fazem a neuroplasticidade do cérebro, né? Pessoas que vivem em ambientes agressivos, nocivos, têm uma neuroplasticidade muito diferente de pessoas que vivem em ambientes mais seguros, né? E a gente não fala aí de ambiente 100% seguro, mas é um ambiente que tem aquele risco ou aquele estresse, né? Acho que estresse é a palavra boa, controlado, né? Então essa pessoa vai ter uma capacidade de se desenvolver de maneira neuroplástica para que ela consiga, quando for mais velha, ter respostas mais adaptativas para os seus problemas, certo? Então, quando a gente fala sobre plasticidade do cérebro, a gente entende isso, sabe? Não apenas como visto como ações, como características, mas sim nosso cérebro também muda, dependendo daquilo que a gente vive, beleza? Ah, Agora a gente vai falar de uma coisa interessante nas idades mais velhas, né? Questão hormonal, como a gente pode ver as pessoas, certo? Foram feitos alguns estudos, e ele fala sobre isso no vídeo, de pessoas, e foram testados os níveis de hormônios nela, né? E tinha três faces, tinha a face feliz, tinha a face neutra e a face ameaçadora, tá? Certo? Então tinha as três faces, tá? Até uma hora eu vou procurar um jeitinho de eu conseguir colocar essas imagens aqui. Mas enfim, tá, tinha a foto feliz, né? Todo mundo dizia que era a foto feliz. A foto neutra e a foto agressiva, que todo mundo dizia, pô, essa aqui é agressiva, tá? Certo? Então tinha algumas imagens ali e sempre isso relacionado. E aí, era perguntado para as pessoas onde é que começavam, né, as faces agressivas, ou assim, as faces que mostravam algum tipo de perigo, né? E pessoas com maior nível de testosterona, hormônio masculino, viam a face neutra como agressiva, ou como mostrava algum perigo, né, na face neutra. Então,
O que isso nos leva a pensar? Que às vezes a maneira com que a gente enxerga as pessoas pode ser direcionada pelos nossos hormônios, né? Então, às vezes você olha para uma pessoa que você já não gosta dela sem ela ter feito nada, às vezes é por uma questão hormonal ou por outras questões, mas entende como é algo complexo. Às vezes a gente não gosta de alguém ou enfim, a gente consegue perceber coisas nas pessoas, né, que na verdade não estão lá por nossa própria causa, digamos assim, né, causa de hormônios, né. Então, às vezes a gente acha que a gente que toma decisões sobre quem a gente gosta ou não gosta e às vezes está ligado com o nosso próprio funcionamento do nosso corpo, né. Outro estudo que o autor ele apresenta no vídeo e no livro é a questão dos juízes, né? Existiu uma pesquisa, acho que foi da PNAS, eu acho, nos Estados Unidos, se eu não me engano, ou em Londres, é algo assim. Até posso pesquisar depois se você tiver interesse. Que a chance de você ter uma... não lembro exatamente como é, mas assim, de regime fechado, né? A chance de você conseguir um regime fechado se você for num júri, se você for julgado, né, num tribunal, se o juiz estiver com fome no momento, a chance de você pegar regime fechado é 60% maior. Uh, e, por exemplo, se imagina, né, tipo, depois do almoço ali o juiz está bem alimentado, você tem uma chance maior de ter um regime um semiaberto, enfim, né? Então, é só para vocês terem uma noção assim, né, como a fisiologia ela interfere, ela consegue alterar a nossa percepção e a nossa tomada de decisão, né? Ainda mais como a gente pode ver, né? Pô, um juiz, cara, ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, para nós também, sabe? As nossas decisões são muito fisiológicas, sabe? E a gente muitas vezes não consegue entender. E todo mundo sabe, né? Pô, se a gente começa a ficar com fome, a gente começa a ficar bravo, né? Aí você pensa, se eu fosse um juiz, né? Eu não deixaria a minha fisiologia tomar cargo das minhas decisões, né? Porque minhas decisões são muito importantes. Mas a gente pode ver aqui que isso acontece, né? Até para as pessoas que têm essa responsabilidade muito grande. Então, para vocês terem essa noção, né? Outro teste, outro exame que ele fala no vídeo, eu não vou explicar 100% aqui, mas apenas uma noção, né? Pra gente poder entender que a gente, muitas vezes, se a gente tiver que, por exemplo, julgar a pessoa pela aparência dela, né, digamos assim, existem várias pessoas e a gente tem que julgar elas pela aparência, né? Quando aparecer, por exemplo, a gente torce para um time específico, né? Ele dá no vídeo exemplo de chapéus de beisebol, né? Que lá é muito relevante, né? Mas para nós aqui pensamos em camisa de time, por exemplo. Se a gente faz parte de uma torcida de um time, a gente odeia muito, a gente tem muita raiva, muito ódio pelo time rival. Se a gente tiver que julgar as pessoas pela aparência e uma dessas pessoas aparentar uma camisa de um time rival ou algum apetrecho, acessório, a nossa atenção da aparência da pessoa vai ficar completamente desviada para aquilo que a gente sente, esse sentimento negativo, e vai interferenciar, vai fazer interferência, né, no nosso julgamento, né, de aparência. Então, mais uma vez, você tem que julgar pela aparência e algo te desperta de certa maneira um comportamento que você, de certa forma, foi criado durante toda a sua vida e você não consegue mais, de certa forma, tomar uma decisão que seria mais racional e mais lógica, né? Eu acho que, espero que tenha ficado claro esse exemplo, né? Ele usou um pouquinho diferente no vídeo, mas eu prefiro não entrar tanto nesse assunto específico, tá? Digamos que também a gente pode, né? A gente pode pensar, né? Acho que vamos falar um pouquinho sobre aquilo que a gente tinha comentado no início do vídeo, né? Que eu acho que o resto que ele fala também é importante, mas eu acho que essas noções que a gente já pode tomar, né?
a gente consegue entender que o livre-arbítrio, as tomadas de decisões, não é tipo, ah, vou pegar uma caneca agora, vou tomar um café ou não vou tomar um café, né? É algo muito mais complexo, né? É algo muito mais que é envolve, né, muitos fatores específicos que a gente não consegue fazer esse cálculo, né? Como eu já tinha dito antes. Ah, E, obviamente, existem exceções, mas exceções também são atravessadas por N motivos, né? E N características, né? Que a gente não sabe, a gente não consegue ter essa noção. Mas, teoricamente, dentro desse autor, assim, do que ele fala, isso meio que já estava predisposto em algum momento, né? Eu acho que é interessante a gente entender, né? Que, que esse estudo, isso que ele fala sobre essas opiniões dele, ele ele deixa bem claro assim, sabe? Que o mundo ele é imprevisível, né? O mundo é caótico, é, acontecem milhares de coisas o tempo inteiro e que a gente não é uma tarefa para ninguém conseguir entender o funcionamento disso, né? De onde é que surgem essas coisas, na maioria das vezes. Tem coisas que é muito difícil para nós conseguirmos entendermos, mas a questão é que imprevisível não é a mesma coisa que ser indeterminado, né? Porque algumas coisas já estão indeterminadas, só que a gente não sabe como é que elas vêm, como é que elas chegam, né? Mas, por exemplo, acontece um assalto, alguma coisa assim, no centro da sua cidade, e, pô, isso é imprevisível, ninguém imaginou o que ia acontecer, porque o cara, não sei o que, isso e aquilo. Mas isso meio que já estava determinado, né? Porque alguma coisa já estava acontecendo antes para que isso acontecesse, né? Seria que meio que uma cascata de consequências, né? Então, não sei se vocês conseguem tirar um pouco, descolar essas percepções que o mundo, sim, ele é imprevisível, né? Acontece as coisas e a gente não consegue ter uma noção do que elas são, por que elas acontecem, não faz muito sentido para nós, mas elas sempre existem uma razão por trás. Eu acho que isso é a maneira mais clara para a gente poder entender, assim, e conseguir abstrair essa ideia, né? É, eu acho que vale muito a gente ressaltar, né? Quando a gente começa a entender essas coisas, que as coisas elas são meio pré-determinadas, assim, né? Elas são meio que acontecem, de uma certa forma, é como se fosse uma linha, né? Uma estrada que ela não é reta, ela tem muitas curvas, mas ela sempre chega no mesmo ponto que ela deve chegar, né? De certa forma, a gente consegue entender dessa maneira. E que não é pra gente tentar viver pensando nisso o tempo inteiro, sabe? Não é pra gente é, ficar com isso na cabeça, assim, no sentido de, pô, não consigo decidir nada. Pô, não consigo fazer nada diferente do que eu já deveria fazer, eu tenho que fazer. Mas existem maneiras de influenciar positivamente, né, que a gente vai estudar mais pra frente. Mas pegar algumas noções, sabe, algumas ideias que sejam interessantes pra você disso, sobre esse tema, né? Ser mais gentil com alguém ou conseguir perdoar mais fácil, né? Eu acho que se você conseguir levar por esse lado, né, por essa maneira, eu acho que esse estudo é muito interessante, né? Isso que o Sapolsky fala pode te dar muitos insights positivos, né? E, e cara, como antigamente as coisas foram sendo descobertas de uma maneira que fizeram acréscimos positivos para a humanidade, né? Eu acho que se a gente pensar dessa maneira, pode ter acréscimos para nossa vida também. Porque é algo que a gente não tem que ficar pensando o tempo inteiro, mas, pô, acontece alguma coisa, a gente, pô, tá, isso aqui aconteceu porque, cara, por N contingências, ou eu fiz tal coisa por N contingências, né? E não são desculpas, mas são maneiras pra gente conseguir entender ah, o porquê disso existir no momento, acontecer no momento e não ser de outra forma, sabe? Então, eu espero que vocês tenham conseguido pegar uma coisa boa, né, desse conteúdo. E eu acho que é muito válido quando a gente tenta entender e levar isso para um lado mais leve da nossa vida, sabe? Você não precisa filosofar sobre isso, mas entender que algumas coisas elas simplesmente
vão acontecer, tá fora do seu alcance mudar, mas que quanto você for influenciado por aquilo que você viveu, você poder buscar coisas melhores para de certa forma ser influenciado ou transformado suas mentalidades no futuro, beleza? Eu espero que tenha ficado claro assim dentro das milhares de complexidades que esse tema traz. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso no começo, né? Porque, cara, isso aqui é muito importante quando a gente consegue se dar conta, né? E conseguir colocar isso em prática na nossa vida, não 100%, claro, mas de uma maneira positiva, beleza? Então, é isso aí, eu espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, pode deixar seu gostei aqui embaixo. Como sempre, o comentário, que é muito importante, dá aquela engajada legal. E compartilhar se você acha que esse conteúdo é interessante para alguém, beleza? Então a gente vai falar sobre novas coisas, novos conteúdos. A gente está quase terminando o nosso módulo de introdução aos conceitos básicos. Se é que dá para dizer que são básicos, né? Mas os conceitos iniciais, acho que é a melhor palavra, tá? Porque isso não é básico, mas é muito, muito importante, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Valeu, até a próxima.